Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, então, à nossa disciplina Direito e Legislação Cooperativista, na nossa unidade 1. Então, localize na apostila da unidade 1 o conteúdo Teoria Geral do Direito Cooperativista. Tentem acompanhar, através dos conceitos, dos termos, aí na apostila de vocês, tá certo? Vamos, então, começar a unidade 1. O que pensamos quando falamos a palavra direito? O direito é uma ciência social e dinâmica que surge para estabelecer princípios e normas de conduta para disciplinar o comportamento social. Quando falamos a palavra direito, significa processo de endireitar-se, está de acordo com algo ou com alguma combinação ou disposição ou imposição. Inicialmente, o homem resolvia tudo com base na força, na dominação. Quando falamos a palavra homem, estamos nos referindo então homens, mulheres, vivência em sociedade. Portanto, o direito é fruto da vida em sociedade, porque ele foi feito pelo homem e para o homem e mulher, e para todos. Aonde houver sociedade, conflito, briga, lá estará o direito para disciplinar o comportamento social e estabelecer uma sanção, uma penalidade em caso de descumprimento. Onde estiver o sujeito, lá estará o direito. De uma forma ampla, o direito pode ser considerado, então, como a ciência que estuda as normas, que estuda regulamentações do comportamento social. O ser humano poderá mostrar-se ou aparecer-se de forma predatória com relação ao meio ambiente, violento com relação aos seus semelhantes, cometendo crimes. E o direito surge para frear esse tipo de comportamento. Uma das funções do direito também é estabelecer, então, a segurança jurídica, segurança para os contratos, segurança para o casamento, segurança para o Estado, oferecer segurança para as relações sociais. Cada pessoa, então, saberá aonde pode ir e aonde pode retornar sem extrapolar os seus direitos, o que seria um abuso do direito, e sem prejudicar as prerrogativas do outro. Tá? Inicialmente, o ser humano resolvia seus problemas com base na dominação, da violência. Com o passar do tempo, com análises filosóficas, com o contrato social, lá em Rousseau, os sujeitos, então, estabeleceram convenções entre si para resolver esses conflitos, e limitar a sua conduta, sob pena de sofrerem uma penalidade. Surgem, então, as codificações, que no início da história eram passadas de pai para filho, de mãe para filho ou filha, e em seguida foram sendo corporificadas, cristalizadas em documentos formais, em papéis, em pedras, em pergaminhos. Surge, então, a noção de direito objetivo e direito subjetivo. O direito subjetivo corresponde às nossas prerrogativas individuais e coletivas. São os direitos sociais, culturais, fundamentais. É o direito à vida, à dignidade da pessoa humana. Então, pensou em direito subjetivo, pense no exercício de determinados direitos sociais, culturais, ambientais e os relacionados à própria cooperativa, que é a gestão democrática, participar das reuniões da cooperativa, contribuir, ouvir, ser ouvido e a liberdade de associação. Já o direito objetivo significa a Constituição Federal, o Código Civil, a própria lei das cooperativas.
Então, de um lado, nós temos os direitos subjetivos que vão ser resguardados dentro das codificações, que são, então, o direito objetivo. Portanto, o direito objetivo é o conjunto de normas vigentes e impostas que devem ser cumpridas por todos e todas, sob pena de sofrermos uma penalidade na nossa liberdade, no nosso patrimônio, como quando pagamos uma multa de trânsito ou quando cometemos um crime, perdemos temporariamente a nossa liberdade, vamos ser reclusos. Então, o direito pode ser conceituado como complexo de normas jurídicas, sejam através de leis, sejam através de princípios, que são os valores da nossa sociedade, os valores plurais, democráticos, que vão nortear, portanto, o comportamento humano. Então, não esqueçam, confiram na apostila de vocês o que é direito objetivo, o que é direito subjetivo. Nem todas as leis são justas. Infelizmente, os nossos representantes lá nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, aprovam leis que vão apenas para os seus interesses próprios ou para prejudicar a classe trabalhadora, como a reforma trabalhista, que fez com que muitos trabalhadores ficassem desempregados, precarizados e uberizados. Na nossa apostila, vocês vão encontrar disposições sobre o desemprego. E a cooperativa surge como alternativa a esses desempregados que possuem talentos, competências e habilidades de se reunirem numa entidade associativa para ter acesso ao crédito, para se auto-beneficiarem, buscarem consolo, uma autorreflexão, produção coletiva. Isso é o espírito social das cooperativas. E o direito também disciplina as cooperativas, porque o direito cooperativo está dentro do direito civil, que faz parte do direito privado. Direito privado, as partes têm a liberdade de contratarem como quiserem, como no direito do trabalho. Já o direito público, o Estado está presente e há, então, o interesse público da coletividade. Saúde, educação, saneamento básico são temas do direito público. Contrato, obrigação, pensão alimentícia são elementos do direito privado. Funcionamento das cooperativas faz parte também do direito privado. Tente encontrar isso na apostila de vocês da unidade 1. Tá certo? Vamos então prosseguir? Então, acontece um determinado fato na sociedade, um problema tem que ser resolvido e esse fato prejudica um determinado valor social, um valor ou a vida, ou a dignidade, a liberdade, ou o acesso ao emprego digno, que as cooperativas estão para isso, para o acesso ao crédito, para ampliar os postos de trabalho, para fazer com que uma determinada classe operária, através da união, se desenvolva. E aí nós temos os valores sociais do trabalho. Mas precisamos, então, de uma norma que vai disciplinar a cooperativa, o seu funcionamento, aprovação, deliberação, funcionamento, distribuição, entre aspas, da lucratividade, porque vimos que a finalidade das cooperativas não é exclusivamente o lucro, mas é o desenvolvimento social, profissional, cultural dos associados, nessa visão comunitária do distribuir, do estar unido entre si. Então, um fato surge que ameaça um determinado valor e a norma vem para proteger este valor. E a norma precisa ser atualizada para poder acompanhar a sociedade. Vamos prosseguir? Vamos falar então um pouco sobre fontes do direito. Leia na apostila sobre o conceito geral e mais aprofundado de fontes do direito. Mas fonte do direito significa o manancial, a origem, como é que o direito é criado. Nesta figura nós temos a pirâmide de Hans Kelsen. Todas as leis
precisam obedecer à Constituição Federal, que está lá no topo da pirâmide. As resoluções, as medidas provisórias, que são instrumentos infralegais, estão abaixo da lei, precisam obedecer à lei, e a lei precisa obedecer à Constituição Federal. E dentro da Constituição Federal nós temos os direitos humanos relacionados ao trabalho. Então, fonte do direito significa de onde se originam o direito. É um manancial de onde surgirão inúmeras regras e princípios. Estudamos na nossa aula passada de apresentação de onde surgiu as cooperativas, né, os fatos sociais, lá na Inglaterra, nas cooperativas de crédito rural. Então, estudem sobre fontes do direito, porque é a normatização essencial das cooperativas. O direito ao acesso à cooperativa é um direito constitucional, vinculado à dignidade da pessoa humana, à liberdade de iniciativa, à liberdade econômica, que estão lá na ordem social e econômica da nossa Constituição Federal. Tentem encontrar na Constituição Federal o título da ordem social, da ordem econômica. Lá nós iremos verificar alguns princípios básicos, né, também aplicáveis às cooperativas. Vamos prosseguir? O que seria, então, de forma preliminar, o cooperativismo? Estar cooperativado significa estar unido em prol de um bem comum. Então, dentro da cooperativa, dentro da entidade associativa, você vai se movimentar. E esse movimento é em face do liberalismo, porque o empregador ele quer te expropriar, ele quer te explorar cada vez mais em prol da lucratividade dele. Então, dentro do direito do trabalho, de um lado nós temos o empregador, dono dos meios de produção, e de outro lado o trabalhador, que está suscetível a muitos desmandos do empregador. O trabalhador só tem a sua força de energia, a sua energia de trabalho, em troca de uma contraprestação. Só que, infelizmente, os postos de trabalho nos últimos anos têm se reduzido, sobretudo por conta da pandemia, da falta de acesso ao crédito e de políticas do governo federal. Então, a cooperativa é uma alternativa. Então, eu vou me unir a outras pessoas que estão com os mesmos problemas ou que podem se ajudarem nesse movimento de sinergia em prol de uma responsabilidade social, de uma ajuda mútua. Então, é um movimento moderno, baseado em princípios e valores, que a gente vai estudar na unidade 2, que movimenta-se através de uma colaboração, solidariedade, reciprocidade, beneficiando a própria cooperativa, como também beneficiando os trabalhadores que integram a mesma. Através da gestão democrática, todos têm o direito de votar, serem votados, de serem ouvidos, de consultarem os balancetes, as ações, de sugerirem transformações para as cooperativas, de serem notificados, intimados, caso cometam alguma infração grave. Cada sócio tem direito ao seu voto, à sua participação. Tudo para apoiar o desenvolvimento local e também regional. Até porque um dos objetivos da nossa Constituição Federal é o desenvolvimento social e regional das pessoas, das empresas e da própria comunidade. Então, o conceito geral de cooperativa que vocês encontram aí dentro da apostila de vocês visa atingir o bem comum e promover uma reforma sociocultural e socioeconômica dentro do capitalismo, né? Conjugando necessidades humanas e problemas comuns para serem resolvidos. Diferentemente lá da visão do direito do trabalho, do empregador, o homem e a mulher não servem só para a lucratividade do sistema capitalista, mas eles primeiro precisam desenvolver as suas habilidades, as suas competências, são sujeitos detentores de direitos fundamentais e humanos, como direito ao trabalho, à alimentação.
Essa organização precisa ser caracterizada de forma democrática e participativa. Não há espaço para decisões unilaterais dentro das cooperativas. Para irmos finalizando então essa unidade 1, vamos apresentar uma questão para vocês refletirem aí na casa de vocês. Tentem conversar entre si. O cooperativismo é um modelo que visa a igualdade e a gestão democrática. Pensando nisso, o que as cooperativas podem fazer para incentivarem mais a diversidade dentro das suas estruturas? Lembrando que a cooperativa é de todos, com as suas diferenças, com as suas limitações. Não há espaço dentro da cooperativa, dentro desta associação de interesses, lugar para discriminação, sob pena de se cometer crimes dos mais variados possíveis. O grande objetivo da cooperativa é a inclusão do mercado de trabalho, sobretudo de pessoas vulnerabilizadas, como as mulheres, os idosos, os adolescentes, os jovens, os catadores de resíduos sólidos que precisam também ser amparados. Apresento para vocês, para finalizar essa unidade 1, alguns livros, que nós iremos utilizar na nossa disciplina. E daqui a pouco voltamos então com a nossa unidade 2, falando sobre os princípios específicos das cooperativas e os tipos de cooperativas. Não esqueçam de estudar a apostila de vocês e responder à atividade avaliativa. Muito obrigado e até a próxima aula. Eu espero vocês.